Todos meus queridos alunos. A aula de hoje será de Saúde do Adulto 1 e o tema será acidente vascular encefálico. Já falamos anteriormente em algumas de nossas aulas sobre essa temática, mas eu complementei agora com atividades que foram disponibilizadas para os professores através do site do Saga, que é um portal, na verdade, que tem conteúdos da disciplina que visam complementar a ementa da disciplina de saúde do adulto 1. Então, vamos dar início a essa nova formatação, né, de aula, através de videoaula, mas vocês podem também entrar em contato comigo através do WhatsApp para a gente esclarecer dúvidas com relação ao conteúdo. Acidente vascular encefálico. É uma doença neurológica de maior prevalência. E ela é a terceira causa de morte em países desenvolvidos, como os Estados Unidos. Ela causa internação por longa permanência, é de alto custo individual e social, porque ela leva o indivíduo a sequelas neurológicas. E ela é definida quando ocorre a falta de fluxo cerebral por obstrução ou por rompimento de algum vaso, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem oxigênio ou a circulação adequada. Os sinais são súbitos e rapidamente evolutivos, de déficit neurológico focal ou global, com duração maior que 24 horas ou levando à morte, sem outra causa aparente que não a de origem vascular. O déficit neurológico focal com reversão em menos de 24 horas, com sinais de lesão cerebral, são observados após estudo de neuroimagem, como uma tomografia computadorizada. O cérebro e as suas funções. O encéfalo está localizado dentro da caixa craniana e é responsável por todas as funções do nosso corpo. É através de territórios de irrigação que se dá esse acidente vascular encefálico. Cada lóbulo é responsável por diversas funções. Então, nós temos aqui, no lobo frontal, a produção do intelecto superior, autocontrole, inibição. Nós temos na região occipital, responsável pela visão. E cada parte que é afetada, cuja irrigação foi comprometida nessa parte do lobo, vai comprometer a função dessa determinada parte do encéfalo. Voltando aqui, a irrigação se dá pelo sistema vértebro-basilar, sistema posterior, que é responsável pela irrigação do tronco encefálico e do cerebelo. O sistema carótido irriga o lobo frontal e a porção anterior do lobo temporal. A artéria cerebral média irriga a maior parte do encéfalo. E essa artéria é a mais acometida quando ocorre o acidente vascular encefálico. Outra obstrução pode ocorrer também na artéria cerebral média. Então, de acordo com a parte que foi afetada, vai haver comprometimento motor, ou de sensação, ou de movimento, ou de intelecto, de emoções, equilíbrio, memória da região do encéfalo. E os fatores de riscos modificáveis, eles estão relacionados aí a intervenções que a enfermagem pode fazer.
após a verificação de uma anamnese, de um exame físico. Então, essas intervenções devem ser prontamente solícitas para que o paciente ele tenha adesão a essas recomendações, para não evoluir para casos graves, como acidente vascular encefálico do tipo hemorrágico, ou isquêmico que deixa comprometimentos. Então, nós vamos dar início aos fatores de risco modificáveis. Eu dei uma atividade para vocês que encontra-se no portal. Essa aula está no portal, mas ela está completa no portal, juntamente com uma atividade. E este nosso paciente em discussão, ele apresenta diversos fatores de risco, como diabetes, tabagismo, hipertensão, e ele tem também hiperlipidemia, além de outros fatores de risco. É muito importante que se façam orientações quanto à adesão ao tratamento de doenças já existentes, como a hipertensão e o diabetes, e a hiperlipidemia, e também o tabagismo, o alcoolismo, porque estes fatores alteram a circulação sanguínea, que podem levar à isquemia ou pode levar também a uma ruptura do vaso. Então, os fatores de risco, os não modificáveis, compreendem aí a idade, o sexo, a raça. Predominantemente, as pessoas com mais idade, elas tendem a ter o acidente vascular encefálico quando estão inseridas nos fatores de riscos que a gente citou. Só que também acontece acidente vascular encefálico em pessoas jovens, mas em menor proporção, com maior prevalência para o sexo masculino e predominando aí entre pessoas negras. O nosso estudo de caso trata-se de um acidente isquêmico transitório. Este é um caso do qual o paciente ele pode não apresentar sintomas relacionados a esses eventos. Então, é muito importante que se faça uma abordagem com relação aos fatores de risco do paciente. Além de apresentar o acidente isquêmico transitório de forma assintomática, ele é reversível e pode não apresentar evidência no exame de imagem. Mas mesmo assim, a enfermagem tem que fazer intervenções aos fatores de risco, relacionados aos fatores de risco, para que não se evolua em outro momento para caso mais grave, como um acidente vascular encefálico isquêmico ou até mesmo hemorrágico. Então, a principal causa do acidente isquêmico transitório é a oclusão do vaso. E é o que está mais relacionado à formação de trombos, proveniente aí de placa de ateroma proximal ao vaso ocluído, de origem cardíaca. Pacientes, pessoas, ou pacientes que têm prática de atividade física constantemente, também podem estar inseridas nesse fator de risco. Então, mas a atividade física ela é muito importante. Ela é uma forma, uma medida de promoção e prevenção de uma doença como essa, o acidente vascular encefálico. Porém, ela pode estar relacionada a esta patologia. Diversos pacientes
diversos casos já foram apresentados, como grandes esportistas que vieram a ter o acidente vascular encefálico ou até mesmo o isquêmico transitório. Por que acontece isso com atletas? Pode estar relacionado à alta demanda cerebral de oxigênio e nutrientes durante a prática de atividade física. Além disso, durante o exercício ocorrem picos de pressão e que eleva aí o risco a esse acidente isquêmico temporário ou acidente vascular encefálico, levando aí à isquemia do cérebro por diminuição do aporte de oxigênio. Por isso é muito importante sempre evidenciar, né, se está inserido nos fatores de risco, fazendo constantemente exames relacionados à aferição da pressão arterial, verificar se tem diabetes, entre outros fatores de risco. Eu coloquei do nosso paciente e gostaria na atividade todos os fatores de risco e já foram agrupados. Na primeira etapa do processo de enfermagem já está pronta, já está apresentada no nosso estudo de caso. Eu, inclusive, agrupei os dados para a gente dar prosseguimento às intervenções de enfermagem. O nosso paciente, ele apresenta aí todos esses fatores de riscos que traz a literatura. Ele é hipertenso, diabético, dislipidêmico, e que pode levar ao risco aí de desenvolver formação de trombos. Existe uma avaliação que ela é um protocolo, né? Avaliação pré-hospitalar do acidente vascular cerebral. É aquele apresentado pela escala de Cincinnati. Nela, observa-se se o paciente apresenta paresia facial, queda do membro superior e dificuldade de fala, que são importantes condições que vão determinar se o paciente apresenta sinais e sintomas relacionados ao acidente vascular encefálico. Entre outros sinais e sintomas, nós identificamos também déficit motor e sensitivo, dificuldade na articulação de palavras, de linguagem, alteração visual. Pode apresentar diplopia, ptose, anisocória, nistagmo, vertigem. Também são sinais e sintomas do acidente vascular encefálico. O importante é fazer a verificação periódica de alguns exames, como já falei, hemograma, glicemia, eletrólitos, função renal, coagulograma, verificar a atividade elétrica do coração, os marcadores, né, das enzimas cardíacas, raio-x do tórax, líquor cefalorraquidiano, são mais específicos para quando o paciente já tem identificado aí como apresentando o acidente vascular encefálico. Então, é importante que ele mantenha e tenha adesão ao tratamento com relação à pressão arterial, manter os níveis pressóricos adequados através da medicação, tomar regularmente a medicação é muito importante. Outro fator importante, o que vai definir, né, a tomografia computadorizada, ela evidencia se há ou não a evidência de sangramento.
Porque a medicação, ela é muito eficaz no caso, quando não ocorre, é um dos critérios, né? Que não pode haver a hemorragia. Quando o acidente vascular encefálico é do tipo hemorrágico. Então, só se usa no caso isquêmico. E ela traz bons resultados quando é usado prontamente. Num período aí de 3, 4 a 5 horas no máximo. A eficácia, isso vai viabilizar, vai fazer com que o comprometimento seja de menor proporção da extensão do acidente vascular encefálico. O acidente, a forma do acidente vascular encefálico hemorrágico é a forma mais grave, que deixa sequelas, né?